a gente pode dar sequência, tá, Angélica? Pessoal, nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo descontraído com a Angélica, tá? Sobre a interação entre pais e filhos, né? Como está, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu apresentar a nossa convidada, que é a Angélica Capelari. Ela é graduada pela PUC de São Paulo desde 1998, tá? Ela é mestre em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, tá? Professora da Universidade Metodista desde 2007, tá? E trabalha na área de análise do comportamento e com crianças com TEA em especial, tá? Acredito que ela tem uma experiência bem bacana para passar para nós, para nos ajudar aí com essa interação entre pais e filhos, né? E a gente colocamos as caixinhas aí, recebemos uma série de perguntas pertinentes ao assunto, que eu acho que vai ser legal a Angélica nos ajudar, né? Acho que ela tem muito para nos dizer. Vamos lá, Angélica. Uma das questões que chegaram para nós em todo esse momento é assim, qual a importância da mãe interagir com a criança em casa, né? Qual a importância dessa interação? Por que a gente deve fazer isso, né? E por que vocês estão insistindo tanto, né? Falando tanto sobre isso, dessa interação? Diga um pouquinho para nós sobre essa interação, a importância disso, porque é legal ser feito, né? E em que momento as coisas podem ficar melhores. Bom, primeiro, boa tarde para vocês que estão aqui com a gente. Obrigada a todo o pessoal da clínica por essa acolhida, pelo convite. Eu só vou fazer um esclarecimento que, assim, a minha experiência não é diretamente com crianças com TEA, né? A minha experiência, de verdade, é de uma forma indireta com todas as pessoas que eu conheço que trabalham com TEA. Eu mesma tenho muito pouco contato com TEA, mas, na verdade, com criança, sim, né? E acho que a gente tem que pensar na criança de uma forma global, né? E aí, pegando carona na pergunta que você está me fazendo, nesse sentido, Ale, de que assim, o quanto que a interação com os pais, e aí eu nem diria só com a mãe, mas com os pais, mas que felizmente ou infelizmente a mãe que costuma estar mais presente na vida da criança, a interação é muito importante, independente de qualquer configuração, de qualquer situação que a criança tenha. Então, a interação é super importante em todos os sentidos, né? E ela vai poder acontecer de uma forma constante, em todos os momentos. Então, desde a criança acorda, quem que acorda a criança, quem interage com ela, né? Quem está ali presente. Vai dar café da manhã para a criança, almoçar, jantar. Então, o quanto que esses momentos vão ser momentos importantes para que essa interação aconteça, né? Não precisa ser um momento estruturado, formal, né? A gente vai ter vários momentos que fazem parte do cotidiano, do dia a dia, tomar banho, dar banho, né? Então, depende muito da idade da criança, né? Os menores geralmente precisam de cuidados maiores, solicitam mais os pais nesse sentido, e aí nessa interação que a gente vai poder aproveitar. Então, vivendo em pandemia, é muito mais difícil dessa interação acontecer, a gente sabe disso. Mas, na medida que a gente tem um filho, essa interação pais e filhos, e no caso aí principalmente mãe e filho, é uma interação onde vai acontecer esse vínculo materno com a criança e que a internação é quase que assim, a pergunta é quase que, eu diria, quase que desnecessária, né? A insistência, porque no momento em que a gente está, né, em reclusão, a interação com outros profissionais vai poder ser menor, né? E aí, nesse caso, não é que o pai e a mãe vão substituir esses outros profissionais ou vão fazer uma função que eles não têm, não foram treinados na vida para essa habilidade, mas que, na medida do possível, é que a interação que já deveria existir, que já seria cotidiana, ela aumente de uma certa maneira, ou que eles tenham um olhar um pouquinho mais voltado para algumas situações em que eles podem aproveitar e explorar com aquilo que estiver disponível nessa questão da interação com a criança. Então, assim, não é o momento, não tem que comprar material nem nada, é o momento que vai estar partindo dessa ideia da interação no sentido de estar promovendo esse vínculo entre pai e filho, né? Isso Basicamente é já, essa a questão. isso já Fala, começa a Valê. responder a nossa próxima pergunta,
eles falam exatamente isso. Eu não sou terapeuta, não tenho esse ambiente estruturado, né, para realizar terapia, eu não tenho os mesmos brinquedos ou jogos de tabuleiro que vocês têm para interagir com a criança, eu não tenho espaço físico. Você já está quase respondendo já até a próxima pergunta, Sim. que é a dificuldade das mães, às vezes, né? Achar que tem que ter o mesmo ambiente, tem que ter o mesmo espaço físico. E não é essa a ideia, né? Do ambiente estruturado, como você já começou a comentar. Eu acho que assim, não é a ideia tanto no que se refere a ambiente, quanto no que se refere a tempo, quanto no que se refere a recursos, né? A gente pode pegar em várias ideias de recursos, desde o improviso até a situação do que se tem disponível em casa. Então, o que pode fazer parte dessa estimulação da criança, né? Você não tem um ambiente como tem numa clínica, mas você pode, por exemplo, ter um ambiente que seja minimamente, que garanta a condição física da criança, então a criança não vai se machucar, né? E que seja um ambiente que você tenha objetos lúdicos para a criança, né? Basicamente é isso. Quer dizer, o que vai ter na clínica a mais que não tem na casa da pessoa, né? Talvez alguma série de objetos que tenham voltado para uma estimulação sensorial. Tá bom, mas se a gente for ver, no banho tem uma bucha, provavelmente, você vai ter feijão, arroz, provavelmente dentro de casa, a gente espera que as famílias consigam ter, macarrão, você vai ter água, você vai ter bolha de sabão, você vai ter algumas coisas que eu estou citando do cotidiano que dá para explorar tato, que dá para explorar visão, que dá para explorar várias questões que fazem parte do cotidiano da gente. Então, sei lá, bucha de lavar roupa, né? A escova de lavar roupa, né? Não vai causar nenhum dano para a criança. A bucha do banho, que tem textura diferente, né? O próprio sabonete. Quer dizer, o quanto a criança pode manipular diversas coisas, mesmo em relação à manipulação de alimentos, na hora que vai estar comendo, vai fazer sujeira. Vai fazer sujeira. Mas, ao mesmo tempo, o que pode proporcionar nesses momentos. Então, a gente vai ter que lidar com essas duas situações, que, infelizmente, nessa situação da pandemia, piora um pouco para as questões das famílias. Mas você tem razão, as famílias, os pais, as mães, principalmente, não são profissionais, né? Elas não têm essa formação. E mesmo que tivesse, a gente tem que lembrar que nessas horas eles não estão ali como profissionais. Então, eu não sei que no público que está acompanhando a gente, pode ser que tenha, assim, mães que sejam, sei lá, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonos, que tenham filhos que precisem de uma estimulação extra, vamos dizer assim. Mas ali, naquele momento, eles não estão, se eles se colocarem como profissionais, eles estão misturando as estações, né? Profissional é profissional, família é família, e a interação que a gente vai precisar promover vai ser de outro tipo, né? É um tipo da interação que vai promover e que vai fortalecer esse vínculo com a criança. Sei lá, papel tem em casa, né? Se a gente pegar uma folha de sulfite, um papel higiênico, são texturas diferentes, né? O papel toalha que a gente usa na cozinha, uma terceira textura, né? A gente pode recortar, né? A criança não manipula tesoura, então ela rasga, ela pica, né? Ela pode ela mesma juntar, mesmo com alguma dificuldade, jogar no lixo depois a bagunça que foi feita. Vai sujar. Então, mesmo essa questão da limpeza, né? Do sujar o que a criança acabou, né? De limpar o que a criança acabou de sujando, ela mesma também pode participar desse processo, favorecendo a interação com a família. Então, vamos ajudar, vamos ver o que pode ser feito, né? A criança, não botar a criança para fazer faxina com material de limpeza, não é isso que a gente está falando, mas que nessa interação vai pegar um pano de limpeza, né? O que é o pano de limpeza? O pano está limpo, ele não foi usado para limpeza ainda, mas na hora de pegar o pano de limpeza, né? Para algumas crianças até arrepio, né? Que você pegou o pano, dá um certo arrepio que pegou aquele pano, porque não está acostumada a manipular. Então, essa interação, né, que é uma interação que vai ter que, sei lá, vai ter que varrer a casa, né? A criança consegue abaixar e segurar a pá para segurar, colocar o lixo da vassoura. Então, são situações cotidianas. Sim, coordenação motora nessa hora, né? Algumas famílias, algumas crianças, e aí eu vou brincar com a situação até, né? Geralmente são as meninas que tem lá, que ganham aquele kit de sobrevivência, né? Então, as menininhas, as crianças menores ganham lá uma vassourinha para brincar. Dá vassourinha pro menino também, não tem problema, dá vassourona, né? Então vai acostumando. Não vai fazer direito? Não vai. Sim, os homens também podem. É uma questão de modelo, né? Sim, questão de modelo também. Então,
vai brincar com o que tem, com o Lego, com alguma coisa de montar, né? O tempo que for possível de ficar ali junto vai ser um tempo de muito precioso para essa criança, né? A família até pode ficar preocupada, mas não vai ter os mesmos ganhos. Vai ter outros ganhos que vai poder ser possível de ter, né? Com certeza que é importante, né? Alguns ganhos, isso é fato, né? Principalmente quando a gente fala em intervenção comportamental, que a intervenção do lar é totalmente diferente da intervenção de casa, e os ganhos também são diferentes porque são ambientes e propostas diferentes, né? De intervenção. Uhum, Uma questão uhum. também, eu concordo que eu estou no mesmo barco, vamos dizer, todas nós, né? E com certeza eu estou sentindo por elas também essa pergunta, pelas mães. Doutora, professora, trabalho o dia inteiro. Eu estou trabalhando online também. Eu estou aqui no meu escritório em casa, em home office, trabalhando. Eu não vou ter esse tempo para trabalhar com meu filho, para ficar com meu filho, para brincar com meu filho. Eu estou exausta no final do dia. Como que eu vou fazer tudo isso? Trabalhar sensorial, coordenação motora fina e grossa, trabalhar tudo isso que vocês me propõem diante de tanta dificuldade. Eu estou em staff, cansada, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho que brincar o tempo todo, né? Eu tenho que fazer. Eu não vou conseguir. É uma grande insegurança e esse cansaço, né, das mães também trabalhando online, ter que interagir, isso é um fato para muita mãe, né? E como a gente pode ajudar? Como a gente pode deixar dizer para elas que isso pode ser feito de forma mais tranquila, né? Que elas não precisam gerar uma angústia, uma ansiedade que eu vou ter que ficar horas brincando com meu filho, né? Eu vou ter que, depois de tanto trabalho o dia inteiro, ainda vou ter que fazer tudo isso, né? É exaustivo, né? Eu queria falar, a gente deixar esse recado para as nossas mães que estão aqui. Eu tenho um grupo de mães aqui de crianças autistas que elas estão entrando aqui, e com certeza eu vejo lá, às vezes, elas debatendo muita dificuldade de fazer essas atividades por conta de jornada dupla, né? Que a gente fala, a gente hoje em dia, 90% das mães, né? Vamos falar assim, trabalham e também tem que cuidar das atividades de casa, cuidar dos filhos, né? Essa dupla jornada que muitas vezes é exaustiva, né? Vamos dar Sem um dúvida. apoio para as nossas mães aqui presentes, que estão tudo entrando aqui na nossa live. Eu vou pegar uma frase que a Lorenza, que é uma aluna minha, colocou aqui, que é assim, o que era jornada dupla virou jornada contínua, nessa ideia do online. E ela tem razão, porque você está ali continuamente, então por mais que esteja trabalhando, que nem agora, eu estou aqui na live com você de fone, eu posso estar trabalhando de fone, mas eu estou com o ouvido, e ao mesmo tempo que está tampado, eu estou de olho, posso estar de olho no que está, de olho, de ouvido, no caso, no que está acontecendo fora com as crianças, né? Então, nesse Tá? sentido, é uma coisa que a gente vai ter, então, as mães vão ter que pensar duas situações, talvez, no mínimo. Uma é, elas não são profissionais, só que elas têm o apoio de vários profissionais. Profissionais esses que acompanham os filhos delas há algum tempo e que sabem, então, como orientá-los a como esse acompanhamento está acontecendo, sabendo que eles não são profissionais. Então, nesse Perfeito. sentido, é uma situação que a gente entende que haja cobrança, entende que haja ansiedade nesse processo, mas a gente juntar a cobrança com a ansiedade, essa mistura não vai dar uma receita muito boa, né? Então a gente respirar fundo, contar até 10 e vamos fazer aquilo que for possível naquele dia, né? Naquele dia foi possível brincar 10 minutos. Ok, você brincou 10 minutos e está mais do que bom. Quer dizer, fora a interação que a gente está vendo, que assim, não precisa necessariamente a mãe da criança exercer essa interação, pode ser outras pessoas que cuidem da criança. Então, sei lá, tem um irmão mais velho que ajuda a dar comida. Estou imaginando. Tem uma avó que mora junto e está lá na pandemia junto lá com todo mundo. Ela que ajuda a preparar a comida, da comida. Então, que esse foco não recaia sobre sempre nessa questão da mãe, né? Então, o quanto que a mãe pode desmembrar e o quanto que a mãe pode compartilhar essa tarefa com outras pessoas, né? Fica menos pesado para ela, né? Aqui tem uma mãe comentando agora que assim, que é frustrante não ter tempo ou se ter tempo, não entender tão bem do que está acontecendo, né?
Os Às vezes é terapeutas, às puxado. vezes, não funciona, é puxado, né? Tão bem quanto os terapeutas. A gente entende isso, às vezes, inclusive, a gente precisa avaliar o quanto que a mãe também não precisa ser escutada de uma forma profissional até, então, o quanto que a mãe não precisa de um profissional no sentido de um terapeuta ou de uma outra válvula de escape que ela consiga, inclusive, colocar essas frustrações dela. Porque por mais que ela tenha tempo, ela não consegue fazer igual o terapeuta, justamente porque o terapeuta é terapeuta e não é mãe, né? Então, por isso que eu estava falando de separar as funções na hora que tem, então, uma mãe que mistura as funções, né? Então, a mãe que é mãe e não é profissional. Então, se é Perfeito. difícil separar e é frustrante nessas horas, por mais tempo que eu possa ter, talvez eu precise não só da ajuda do profissional que me oriente a como fazer isso, mas eu preciso de um profissional ou algum momento que eu, como mãe, possa descarregar essa minha frustração, essa minha sensação de culpa, essa minha ansiedade por aquilo que eu consigo fazer, por aquilo que eu não consigo fazer. Todo mundo tem limite. Ainda mais essa Tá. pandemia, a gente está vivendo muito mais com essas questões da gente estar no limite, né? E o quanto estar no limite dificulta mais ainda. Então, assim, eu entendo que todos que estão, né, os filhos em acompanhamento, em tratamento, precisam, então, desse apoio, desse suporte dos profissionais, justamente porque eles não são profissionais, né? Então, para que eles possam exercer aquilo que eles conseguirem de interação com os filhos, né? Pensar nesses momentos que são momentos que vão acontecer de qualquer maneira, né? Então tem lá, hoje eu via, por exemplo, a mãe de uma amiga da minha filha que falava que agora a gente tem cuscuz como almoço rápido aqui de casa, né? Então que a filha também está aprendendo a fazer, é claro que não envolve uma necessidade especial da filha, mas que é um almoço rápido porque ela tem que dar aula durante a manhã, a filha daí tem aula também, então assim, o quanto a gente consegue pensar que talvez aquele almoço que tradicionalmente se tinha todos os dias, não se tenha todos os dias. Né? Uma questão que a gente possa pensar numa certa flexibilidade e quebrar uma certa rigidez, tanto no sentido da rotina cotidiana da família, quanto no sentido da interação e do tratamento que está sendo proporcionado para o filho. Quando for possível, quando a gente puder retornar, a gente vai poder ter acesso aos tratamentos e aos cuidados que se tinha antes. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai ter que fazer aquilo que é possível. E o que, se aqui é possível, a mãe considerar que é pouco, numa hora pode ser pouco e em outra pode ser muito. É pouco, mas não é nada. Melhor esse pouco do que o nada. Né? O nada, tanto para manter o pouco, tanto para manter ganhos que já foram adquiridos, quanto para poder ajudar novos ganhos, novas interações. Então, é nesse sentido que a gente fala, a vida está corrida, a vida está contínua nesse processo, mas o quanto a gente pode tornar a coisa mais flexível e mais cotidiana. Porque todo mundo vai ter que almoçar, todo mundo vai ter que tomar banho, todo mundo vai ter que dormir, todo mundo vai ter que, né, pegar numa questão de tato, de toque na hora de dormir, né? Faz uma massagem na criança na hora de dormir, por exemplo, né? Não põe um monte de cócega que pode agitar, e aí a criança não dorme, mas faz uma massagem na criança, tem essa questão de toque, de cuidado, de carinho e afeto, que já muda o cotidiano muitas vezes. Então, essa interação é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Agora, nessa vida pandêmica, talvez um pouco mais, talvez de outra maneira, aí talvez seja a questão que a gente tenha que pensar, né? Na E intensidade, na frequência. Fala, Lê. exato. Simples ato do toque, como você acabou de mencionar, né? Já dando uma dica para as mães, tanto o afeto como para uma criança, por exemplo, com TEA, que tem alterações sensorial, esse toque, essa massagem, esse carinho é muito importante para eles. Já é um estímulo, né? Já Uhum. é estimulação sensorial para eles. Ela já está fazendo uma intervenção aí com essa criança automaticamente, né? Fora esse carinho, esse afeto que é muito importante. E é o momento dela também descansar e deitar com a criança, às vezes, para fazer essa massagem tranquila. Não que isso seja uma. Não vai ser uma massagem profissional, não vai ser uma massagem terapêutica, ela vai ser terapêutica pelo toque. Né? O simples toque, o Uhum. ato de tocar vai ser terapêutico para essa criança. Vai ser calmante, ela pode dormir muito mais calma, né? Ela pode se regular com mais facilidade em alguns casos, né? Cada caso deve ser estudado
individualmente, tá, mães? Eu sempre oriento procurar um profissional para ajudar vocês, tá? Aqui nós estamos querendo só dar um apoio, umas dicas, algumas dicas que podem ser muito úteis para todas, tá? Mas sempre procura um profissional para orientá-las, tá? E outra coisa, Angélica, que muitas elas perguntam, que a gente até comentou agora um pouco, sim, é sobre não ter espaço adequado em casa, né? O que eu posso fazer? Os comportamentos de birras, muitas vezes elas falam que a criança não para, não escuta a mãe, né? Ou o pai, ou o cuidador, enfim, né? Vamos, igual você falou, jogar só essa carga para a mãe, né? Só a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Ou quem cuida, ou quem está com a criança, ou quem ajuda nesse processo agora, ainda mais em pandemia, igual se você tem uma avó perto que ajuda, se tem uma babá perto que ajuda, né? Que está com essa criança, da gente aproveitar esse tempo, né, que está com a criança, de fazer algo que vai ajudar, né? Independente se é um espaço grande. Igual a mamãe comentou assim, olha, eu moro em 30 metros quadrados, é pequenininha a minha casa, eu não consigo fazer nada. E aí eu tentei, de alguma forma, falar para a mãe que, assim, o fato dela estar na cama com o que ela tem com a criança, ela consegue trabalhar bem com a criança, né? Ela consegue já dar um suporte legal para essa criança, né? E o Se a gente quanto isso é pensar, importante. sem dúvida, desculpa ter te cortado. Se a gente pensar que, assim, por menor que a casa seja, ela vai ter um ambiente que é chamado de sala, provavelmente. Vai ter um ambiente, vai ser o quarto da família, o quarto da criança, alguma coisa assim, que nem você falou, tem uma cama, né? O que a gente precisa garantir nessa questão desse espaço é a segurança da criança. Se a criança está Criança. numa situação segura, então ela não vai cair de onde ela está sentada, ela não vai ter algum problema motor, né, nesse sentido, ok. Se ela está ali com segurança, beleza, onde for que puder para fazer essa questão. Vai ter um banheiro, tem um lugar que a criança toma banho, que os adultos tomam banho também. Então, é nesse sentido que a gente está falando, né? Então, assim, aproveitar os espaços que as pessoas vivem, né? Então, você não vai ter um espaço grande, amplo, todo forrado, todo estimulado que tem numa clínica, mas isso não é necessário na medida em que você vai poder estar interagindo com a pessoa no ambiente que ela convive. Então, vamos trazer essa questão da interação, né, da estimulação para o ambiente em que se convive. Então, se convive aonde? No quarto? Se convive na cozinha? Então, por menor que a casa seja, ela contém esses cômodos que a gente está citando, e nesses Tá? cômodos que a gente está citando, a gente pode exercitar estimulação. Então, por exemplo, vai lá e pega a gaveta, o armário que tem lá as tampas dos Tupperware, dos plásticos que a mãe usa para guardar alimento. Que cor que são? Ah, pega amarela, pega vermelha, pega azul. Então, você está ali pedindo para a criança pegar. Era uma coisa que talvez você fizesse mais rápido que a criança, porque ela pega a primeira tampa errada, né? Pega a outra tampa errada. Então, como é que ela vai estar fazendo isso no sentido de estar ajudando não só a família, mas também sendo estimulada? Ah, mas isso é interação? Isso é estimulação? Sim, né? Então a Uhum. gente precisa quebrar essa questão rígida da ideia de que estimulação é sentar por um momento X, fazendo uma situação específica, porque não. A estimulação vai poder ser feita constantemente. É que quando você vai na clínica, você vai no tratamento, no atendimento específico, você tem um dia, você tem um horário, até para poder organizar a agenda, a rotina da clínica. Então, você tem ali aquele momento. Mas fora no cotidiano, né, independente de pandemia, a ideia da estimulação é poder ser feita no cotidiano, no dia a dia. Né? Então, vai pegar a bola, de que cor, né, o Lego, sei lá, o que objeto que a criança goste, e vai Os sinalizando blocos. para ela, inclusive, interagindo verbalmente com a criança. Sim, os blocos e como é que essa interação, tanto no verbal quanto no não verbal, vai poder estar acontecendo. Então, não precisa no espaço físico, né, super estruturado, nada disso. Quer dizer, a gente imagina que a família tem um lugar que ela põe a criança para brincar. A questão da birra é uma questão bem grande, Importante. vamos dizer assim. Sim, Seria um outro tempo, importante. mas a gente pode dar só uma entrada aí para a gente ajudar isso, que foi uma pergunta bem recorrente aí nas caixinhas, mas ele não para, ele se joga no chão. Enfim, eu sei que é um tema muito grande, mas a gente pode depois ver um outro momento, até fazer uma outra live específica sobre birras e comportamentos inadequados. Porém, como eu vou interagir se tem birra? E como a gente está falando de interação, por isso que eu puxei um pouquinho o assunto birras, né? O assunto de a criança não parar sentada. Eu puxei um pouquinho, porque calha, ela não consegue interagir porque a criança tem um problema comportamental, né? Então,
uma leve palhinha sobre isso para dar uma ajuda. Eu sei que é um tema muito grande, mas a gente pode em um outro momento, mas ajudar aqui, porque calha a interação com o tema com o comportamento. Sem dúvida. A gente vai poder pensar aí, além duas situações. Uma que é a situação ideal, até que porque recebe esse nome, nem sempre a gente consegue colocar em prática, e outra que é a situação possível, tá? Então, no ideal é que assim, a criança começa lá com birra, o ideal é que eu não interaja com ela, né? O ideal é que assim, ela não tenha a minha atenção durante da birra, né? O que é birra, o que é doença, né? Então, também está perguntando Como aqui, né? Como identificar uma coisa da outra, né? A birra vai estar muito ligada a uma questão de frustração, né? Quando a criança recebe um não, e ela pode acontecer, inclusive, em situações em que haja, né, alguma, no caso do TEA, por exemplo, alguma frustração em que ela possa ter dificuldade, inclusive, de como reagir frente a essa frustração. Então, a birra vai acontecer muitas vezes quando tem, na maior parte das vezes a gente vai conceituar quando tem uma reação que a criança tem frente a uma situação que ela tem, ela é frustrada. Então, ela tem um não, ou ela não pode mexer em tal lugar, ela não pode brincar com tal coisa. Então, isso é tirado dela. Então, o que ela quer, o que ela vai fazer, ela recebe um não. Ou um não direto ou um não indireto. Então, ela quer entrar num lugar, quer ir no banheiro, mexer na privada, quer fazer sei lá o quê, que tá, ou põe a vida dela em a risco, parede né? da gente, Riscar a riscar parede, por sofá, exemplo. Isso, riscar a parede, riscar sofá. Bom sofá, exemplo. jogar massinha no sofá da gente, sabe? Assim, quer manipular a massinha no nosso sofá. Não! E aí, não é que ela não. Então, ela vai poder brincar de massinha? Sim. Aonde? Em outro lugar. Não ali no sofá, que o sofá vai ficar cheio de pintinhas de massinha. Então, o que precisa ser colocado para. Ah, mas ela não entende. Sim, ela entende. Né? Então, ela tá com birra porque aqui não pode, vai fazer ali. Ali a criança não quer fazer, ela insiste em fazer no sofá. Então, nesse caso, o quanto que a família vai poder bancar, nesse caso, então, se você não quer fazer na onde eu tô te dando oportunidade, aqui você também não vai fazer. Então, eu tiro a massinha da criança. E aí, na hora que eu tiro a massinha da criança, acontece que a frustração dela aumenta. Ela fica mais brava ainda, porque você não estava deixando ela fazer, brincar de massinha no sofá. No E seu agora sofá. ela tá sem massinha, ela vai ficar mais frustrada, ainda que com raiva. E ela não sabe como expressar para o mundo essa sensação. Uma das coisas que ela pode fazer com você é te morder, por exemplo, ou te bater. Isso é claro que depende da idade da criança, né? Então, eu estou falando morder, bater com crianças menores, né? Com crianças maiores, o bater, o morder não seria muito comum. Pode acontecer também, né? Nada impede a princípio. Então, ali no caso, você vai deixar a criança sem aquilo que ela queria? Vai. O quanto você consegue identificar para a criança que daquele jeito não é para ser feito, né? Se você está interagindo com a criança, o ideal é que nessa hora você pare a interação. Espere a criança se calmar, né? Ah, mas ela se joga no chão. De novo, o que a gente tem que garantir é que a criança não se machuque. Se a criança não vai se machucar, deixa jogar no chão, deixa gritar, deixa espernear. Acalmou, você volta a falar com ela. É claro que nessas horas a gente tem que, como eu estava falando, o ideal é aquilo que é possível, dentro de uma pandemia, inclusive. Ah, eu estou Exato. trabalhando no meio de uma reunião e a criança começa a gritar, espernear lá, e eu preciso trabalhar, e eu vou lá fazer. Então, assim, pensando que junta, né? Uma frase que eu sempre uso: nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. É aí que eu vou fazer assim. Qual é o. Antigamente a babá eletrônica era a televisão. Né? Hoje em dia a gente tem uma babá eletrônica mais potente ainda, chamada celular ou tablet. Porque eles são móveis, né? A televisão era fixa, não saía do lugar. Né? Até hoje ela também tem esse defeito, né? Aí o celular e o tablet fazem essa função de ser. Então, muitas mães têm se culpado nesse sentido de que nessa hora a criança está lá fazendo o fuai, ela tem que trabalhar, tem que estar no meio de uma reunião, de lá e faz o quê? Dá o tablet, dá o celular. Mãe, Certo. se você for fazer isso o dia inteiro, é uma questão. Se você for fazer isso durante aquela reunião importante, que você não pode ter a criança berrando do lado do seu lado, ok. Assim que possível, você vai lá e pega o eletrônico de volta, explica para a criança que não é o momento. Então, eletrônico zero hoje em dia é muito difícil. É muito Exato. difícil porque é uma briga muito grande, é muito atraente, é muito. Tem um acesso a muita coisa, é colorido, é interativo. Então,
por mais pais exemplares que a criança possa ter, não há interação que concorra com a interação do eletrônico. Ah, Exato. mas eu não quero. Ok, então você não quer, a opção é sua, pai e mãe. Mas saiba que você vai ter essa concorrência. E que, de uma certa maneira, você consegue, entre aspas, com todo o perdão da expressão, calar o seu filho com uma rapidez muito grande. E que tem hora que, culpa de lado, você vai precisar fazer isso. E aí, na hora que você puder tirar dessa condição, por exemplo, do eletrônico, você tira dessa condição e parte para uma outra situação, parte para outro tipo de estimulação. Então, pegando lá no que a gente estava falando agora há pouco lá da massagem no pé e tal, a criança está fazendo lá um berreiro, né? Você não vai fazer a massagem no pé naquele momento, porque você vai estar ensinando para a criança que quando ela berra, ela ganha massagem, né? O que você Exato. pode fazer com a criança é passar do berreiro, você pode até ir lá acolher, passar do berreiro, né? O que a gente tem que evitar, e eu estou falando, mas você está sendo contraditória, né? Eu estou sendo contraditória numa certa medida e assumo essa contradição no seguinte sentido. A ideia é que eu tenha que ser realista, né? Realista em que sentido? Eu não consigo, naquele momento que eu estou lá com uma reunião na cabeça super importante, com o meu chefe falando um monte na minha orelha, que ali eu não consigo ser terapêutica. Uma mãe terapêutica. Veja, uma mãe, não estou falando uma mãe terapeuta, uma mãe terapêutica. Eu não consigo ali naquele momento. Então, eu vou me respeitar e vou assumir que eu não consigo naquele momento. Em outro momento, eu posso conseguir, né? Sim, então, aqui nem estão falando agora aqui que as aulas são por acesso remoto e aí a gente tem que administrar. Então, assim, a gente tem que administrar. Tem um estagiário que escutou outro dia de uma mãe que diz assim: a mamãe que é professora. E ela falava que ela não sabe mais se ela é mãe dos filhos ou se ela é professora dos filhos. Dos filhos, ela é mãe. Ela vai ser professora dos alunos dela. Então, nessas Dela. horas, que nem a Tati está falando aqui, que você tem que administrar o quê? Né? Até porque depende muito da idade da criança. Então, os menores vão ter muito menos concentração e muito menor chance de ficar parado olhando para uma aula lá no onde for Online. dada a aula, online que seja. Né? Quando o forma vai crescendo, vai tendo mais chance de ficar mais tempo lá preso na aula, mas ao mesmo tempo talvez tenha mais dúvida, que os pais estão sem tempo de tirar a dúvida, os pais não estão assistindo a aula, não sabem o que a professora falou, né? Então fica mais difícil nesse sentido. Então tem que administrar, e a ideia de administrar não é simplesmente pensar, nossa, meu filho está perdendo, não vai se alfabetizar, não vai conseguir aprender, não, vai, né? Talvez não no tempo e não no momento que você imaginasse que isso fosse acontecer, por características do seu filho e pelo momento no qual a gente está vivendo, pelo contexto no qual a gente vive. Então não é que ele vai ser incapaz, não. Ele vai ser muito capaz, mas a gente, que nem você falava agora há pouco, cada caso é um caso. Então eu vou poder olhar para cada caso, em qual condição aquela criança está vivendo e qual condição ela tem, o que ela está enfrentando, para que a gente possa ver o que pode ser feito para cada criança, tanto no sentido da estimulação, quanto no sentido da convivência, da interação com outras circunstâncias. Então, capacidade de aprender, ele tem. Talvez ele precise de mais tempo do que outra criança, né? E de um maior cuidado, de uma maior estimulação. Mas capacidade de aprender ele tem, né? Então, ou até dentro dessa ideia de capacidade de aprender, ele aprenda num outro ritmo diferente do que acontece lá nos trocentos grupos de mães que as mães fazem parte e que fica lá, o meu filho faz assim, o meu filho faz assado, né? Fica às vezes uma vitrine de filhos e a questão não é só o que o filho faz, mas em que contexto que o filho faz, com quem o filho faz, como o filho faz. Né? Então, para que a gente não fique usando os filhos só de vitrine, mas dá um gosto, dá orgulho de expor o que o filho faz, mas como é que eu faço com ele também? Né? Eu sei do que ele faz, eu sei como ele faz. Né? Pensar nessa interação dessa vitrine também, e não ser simplesmente a vitrine por si só, entendeu? Exato. Acho que a gente pode Outro pensar ponto nisso também. que surgiram algumas questões aqui também, é que a mãe fala assim, mas vocês falam na clínica, é fácil, vocês conseguem
fazer as atividades facilmente com o meu filho. Em casa eu não consigo fazer, ele não me escuta, ele não responde para mim, né? Quando a gente pede, por exemplo, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa, fazer solicitação de alguma coisa, meu filho para mim não responde. Uma coisa que a gente frisa às vezes, né? E isso é fato, acho que até mãe de típico, não atípico, neurotípico ou não, vai entender o que eu estou falando. Assim, as crianças dentro de casa é uma coisa, a criança fora de casa é outra, em todos os contextos, tá? Na escola, a criança, ela às vezes se comporta de uma forma, e em casa se comporta de outro, né? Eu não estou dizendo certo e errado, tá, gente? Eu estou dizendo assim, são momentos diferentes que a criança se comporta de forma diferente. Por isso que a Angélica está frisando bem, mãe não é terapeuta e casa não é clínica, né? Ela não vai ser uma terapeuta em casa, ela não vai ser uma professora em casa. A gente entende isso. E é importante essa interação em casa, é importante também o terapeuta, né, ajudar os pais em casa, exatamente para a gente ver esse comportamento de casa, que a mãe às vezes tem dificuldade de manejar, né? Tem dificuldade de interagir, tem dificuldade de corrigir, vamos dizer. E os terapeutas, às vezes, podem ajudar, analisando cada caso individualmente, né? Os exemplos que foram citados aqui, mães, se você se identifica com o exemplo legal, que vai te ajudar bastante, se esse exemplo não te cabe, como eu estou dizendo, são exemplos que a gente está tentando ilustrar situações aqui, tá? Inclusive as situações de birra, como a Angélica está comentando, né? É necessária uma avaliação individual, tá? Que a gente faça uma orientação individual para cada caso. Tá bom, mãe? Então, Angélica, e é isso que eu queria comentar, que você me ajudasse a gente deixar frisar bem, que o importante dessa intervenção, né, da gente, é que esse comportamento é diferente da clínica. Esse comportamento Sim. vai ser diferente da clínica, e essa intervenção vai ser diferente da clínica, né? É o que você está falando, mas eu sou professora agora dela ou eu sou a mãe? Não, você é mãe, e esse comportamento de mãe e filho que também precisa ser adequado. Não existe um modelo adequado. Existe para crianças que têm algum problema de comportamento que precisa também ser trabalhado, vamos dizer assim, né? Sim. Não... Às vezes a gente escuta, né? Ah, a criança ficou na casa da avó, a criança foi na casa de um amigo, né? E a mãe do amigo fala assim, nossa, é um santo, comeu tudo que ofereceu. Você fala assim, você estava com meu filho mesmo? Nossa, a gente falou que ia tomar banho, a gente falou para fazer a lição e fez numa boa. E você olha assim e fala assim, é do meu filho que você está falando mesmo? Tem certeza, moça? Né? O meu filho foi abduzido quando estava na casa da senhora, né? Porque é isso que você está falando. O que você deu para ele? Ele me dá um frasco para eu levar para dar na minha casa também, né? Vamos lá, me conta qual foi a receita. E é isso que você está falando, não tem receita. E pelo outro lado, a criança, gente, ela é mais esperta do que a gente às vezes quisesse, né? Ou às vezes a gente imagina, porque é isso, né? Uma criança que está em ambiente diferente, ela se comporta diferente, né? Sabe aquela coisa, a gente também lembrar de quando a gente era criança, né? De que a gente, quando queria uma coisa, pedia para a mãe, não pedia para o pai, né? Porque sabia que talvez o pai falasse assim, pede para sua mãe, né? Ou então o pai falava não. Então a gente pedia para a mãe, que sabia que a gente já conseguiu sim, e ela já ia responder, já dá para a gente o que a gente queria. Então a gente já se comporta diferente dentro da mesma casa, com pessoas diferentes, né? O que aconteceria então se a gente se comportasse? A gente não tem como se comportar igual em ambientes diferentes. Se adultos não fazem assim, por que as crianças deveriam fazer? Então, se ambientes são diferentes, são pessoas diferentes com que eles estão interagindo, profissionais e pais, né? É claro que eles vão se comportar diferente. E, inclusive, quando tem outras crianças por perto. Então tem um irmão junto, típico ou atípico, que nem está falando, né? Vai ser modelo para comportamentos legais e comportamentos não legais assim, né? Como é que isso fica? Né? Então, que nem a Tati está falando aqui, né? Uma mãe, né? Meus filhos comem banana na casa da avó, mas aqui vai para o lixo, ninguém come. E garanto que a banana da casa da avó é igual a banana da casa dela, só que quem deu a banana foi a avó. E aí tá imbuído de outra coisa junto, tá imbuído da questão da avó junto, né? Não é a mãe falando come a banana, meu filho, come a banana aqui. Não, não. A banana é a mesma, né? Então, o que acontece nesse caso? São outras interações. Então, a gente tem que pensar que assim, por que eu não consigo? Porque você é mãe e você não é profissional. Começa por aí a questão, inclusive para não se culpar, para não se
culpar por essa questão assim, né? E aí, nesse caso, o que acontece nesse processo de poder interagir com o filho de uma outra maneira, né? Desde que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir, ainda mais nessa vida de pandemia agora que a gente está vivendo, a criança passa 24 horas por dia com esses pais, né? Em outro contexto, ela estava acostumada a encontrar com outras pessoas, a interagir com outras pessoas. Então, nesse contexto, esses pais estão em interação com essa criança desde lá de que acordaram até a hora de dormir. Então, como é que a gente pode tornar essa interação que acontece desde o começo até o final de uma outra maneira? Já com outras pessoas que elas por acaso interagirem nessa vida de pandemia, elas vão ter outras interações, né? E vão ter interações diferentes. Então, por que de repente, a avó também não é profissional, nem é para ser, né? Eu brinco, o lema que eu uso de vez em quando com alguns casos que eu atendo, ou com estagiários meus, que é assim, a função de vó é estragar neto, né? Mas apesar que a função de vó ser estragar neto, de vó, de vô, mesmo assim, o que a gente pode pensar? Que essa avó e esse vô também podem contribuir para essa estimulação, né? Então, mesmo a cor da banana, amassar a banana, a textura da banana, a banana, né, amassada, a banana sem ser amassada, vão ter sabores diferentes, texturas diferentes, vão ter interações diferentes. Então, como é que ela pode, nesse caso, essa avó, ou até de repente, se for o caso, a criança passa um tempo maior com a avó, mesmo na pandemia, ou a avó mora junto da família, nesse sentido, chamar um profissional para falar, profissional, ensina a minha mãe, ensina meu pai, o avô da criança, que quer que seja, o que eu preciso fazer, né? Então, não ser só a mãe que vai fazer, mas de repente o profissional também, né? Se para essa família for uma coisa interessante, o profissional não vai se negar a instrumentalizar esses avós, garanto que esses avós também não vão se negar, né? Perfeição não vai ter, e talvez a criança até possa, nesse caso, ter uma interação mais frutífera e melhor até com esses avós e tá ali interagindo, tá ali sendo estimulado, né? Então a gente pensar nessa coisa de divisão de tarefas. Algumas mães se sentem culpadas nessa ideia de divisão de tarefas porque não vão acompanhar e querem, de uma certa maneira, manter o controle. Ah, será que vai estar fazendo direito? Será que vai dar certo? Tal. Quando essa mãe entrega o filho, de uma certa maneira, na mão de um profissional, ela não vai estar sabendo se vai dar certo, se vai fazer direito, se não vai, se o filho vai ser mal criado, se o filho vai ser birrento na mão do profissional, né? Ela está ali acreditando no profissional e que bom, a gente agradece as mães quando fazem isso, né? As famílias como um todo. E aí, quando eles estiverem fazendo, a chance de dar certo, de acontecer de uma forma legal é maior ainda, mesmo que sejam os avós que façam isso, o tio, o primo, o irmão, quem quer que seja que possa ali estar interagindo com aquela criança, né? Então, eu não consigo. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque durante algum período da vida dessa criança, com essa família, foi difícil de interagir, foi difícil de conseguir. Se a gente ficar simplesmente reproduzindo a frase eu não consigo, a chance de não conseguir aumenta. Então, eu não consigo por quê, né? Às vezes a gente escuta assim em consultório, né? Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei assim, já tentei assado. Então, você pode até me contar de tudo que você tentou, o que a gente vai ver então, o que já foi, o que pode ser feito um pouquinho diferente, que talvez esse um pouquinho diferente, né? Abrir um pacote mais rápido, abrir um pacote mais devagar, né? Ensinar a criança a esperar um pouquinho, né? Já vai fazer uma grande diferença. Às vezes não é que você fez errado, mas às vezes é um timingzinho só que faltou para a coisa funcionar. E que você está ali sendo mãe, não tem esse olhar profissional que a gente vai ter. Então a gente pode explicar, olha, né? Ele pediu naquele momento, pediu, ele consegue aprender a esperar, ele tem idade para isso. Mas se eu não fizer na hora, mas você não vai conseguir fazer sempre na hora. Então, Tá. quando você consegue esperar, né? Até porque o desenho, né? Do que a gente está falando dos eletrônicos, eu passo o dedinho e eu consigo lá, eu tenho um sucesso muito rápido. Então, só que na hora que eu não tiver o sucesso muito rápido ali, como é que vai ser? Né? Então, nessa ideia de interagir de uma outra forma, nessa ideia do não vou conseguir. Ninguém está pedindo para ninguém jogar uma partida de banco imobiliário com seu filho, né? Que dura horas, né? A gente está pedindo só na ideia da interação e da estimulação que isso, na medida do possível, aconteça, e na medida do possível, se não der para ter um momento específico, traz para a vida cotidiana. E com certeza isso são coisas que vão ser necessárias de acontecer. Né? Na vida cotidiana talvez seja até mais favorável. Né? Com certeza. Os momentos que exatamente são mais naturais,
também, né, não tão estruturados, que dá para fazer intervenções ótimas, assim, intervenções incríveis nesses momentos. Eu acho que o nosso tempo está se esgotando. Você quer deixar algum recado, quer deixar algum um ponto final, né, um final para as mães, né? Eu vou depois, pessoal, deixar o contato da doutora da Angélica, tá? Para vocês, vou deixar aqui nas redes sociais, vou deixar salva a live para depois quem quiser ver de novo, tá? Podem entrar em contato, podem mandar suas perguntas, que nós vamos estar aqui para ajudar. Procure um profissional, eu estou vendo que tem mães aqui do Brasil inteiro, tá, gente? Procure um profissional da sua cidade, um psicólogo, um analista do comportamento, para TEA ou não TEA, para ajudar, mesmo online, tá? Para fazer as intervenções online, para que vocês não fiquem perdidas, né? Não tenham essa dificuldade, né? A nossa intenção foi aqui ajudar da melhor forma possível. Hoje, devido à pandemia, o que temos são as redes sociais, o ambiente online, e vamos se ajudar através desse ambiente online, todas nós, né? Vamos, igual eu falei, a Angélica é mãe, eu também, tem muita mãe aqui, ó, nessa live que eu tô vendo. Então, vamos se ajudar, vamos fazer uma que pode pela outra mesmo no ambiente online, né? Eu acho que eu vou deixar, na verdade, meio que fazer quase que um resumão de algumas coisas que a gente comentou aqui. Acho que é um Perfeito. pouco do que você está falando, Ale, nesse sentido de que a gente está vivendo numa pandemia, né? E estando vivendo numa pandemia, mesmo que a gente não tivesse na pandemia, a gente entende que os pais, né? E aí, principalmente, que nem eu volto a falar, as mães, né? Que acaba sobrando mais para elas frequentemente, vão fazer de tudo que for possível de melhor para os seus filhos. Então, Sem partindo dúvida. por essa ideia, né, elas vão ter que estar na pandemia equilibrando pratos ali no meio da história. E na hora de equilibrar esses pratos, a gente vai ter a ideia de que, assim, se de repente eu deixar um prato cair no chão, eu vou olhar que prato que era. Eu vou precisar colar? Tem super bonder? Dá para colar? Não, não dá. Então eu vou ter que jogar esse prato fora, né? Então, assim, é o que dá para fazer, né? Então, tem uma frase que eu escutei uma vez e que eu tenho reproduzido, que é assim, né, é melhor fazer do que fazer perfeito. Até para fazer perfeito não existe perfeição, né? A perfeição existe na ilusão da gente, na fantasia da gente. Então, você vai fazer, é melhor fazer do que fazer perfeito, então você vai fazer aquilo que for possível de você fazer na interação com seu filho. E a gente parte da ideia que essa interação já existe, seja ele típico ou atípico, né? Você interage com seus filhos em momentos que são momentos cotidianos. Que nem eu falava, todo mundo vai tomar um café da manhã, todo mundo vai almoçar, vai jantar. Ah, mas eu almoço em um momento diferente do dele. Ok, você almoça em outro momento diferente do dele. Mas alguém tem que fazer o prato dessa criança. Alguém às vezes precisa dar comida para essa criança. Às vezes ela não consegue comer sozinha ainda. Ou às vezes ela consegue, mas ela faz mais sujeira. Né? Então, como é que dá para interagir com ela nesses momentos, que são momentos, entre aspas, cotidianos, dia a dia, né? Não tem um ambiente igual tem na clínica, nunca vai ter, né? A clínica foi construída naquele lugar, com aqueles instrumentos, com aquela situação. A gente vai fazer aquilo que for possível de fazer. E que nem você estava falando, que a gente tem agora, nesse momento específico, é online. Né? A gente tem que ficar em casa, se resguardar, porque a gente precisa se manter vivo para que a gente possa, inclusive, ter mais interações na clínica, com outros profissionais, né? Para que a gente possa, então, avançar mais os tratamentos. Mas, enquanto isso não é possível, a gente também não vai ficar sem nada. A gente vai Exato. poder interagir com aquilo, nos momentos que são possíveis de interação, por menores que eles sejam, para que a gente possa, então, manter e aprofundar esses ganhos que a criança já teve e outros ganhos que ela poderá ter, né? Ah, vai ter um atraso? Atraso em relação a quê? Atraso em relação a quem? Né? Qual é o padrão? Né? A gente usa uma expressão que é o sujeito como seu próprio controle, na pesquisa a gente usa isso. Eu quero dizer com o sujeito como seu próprio controle, ao invés de comparar, né, o meu filho com o filho da vizinhança toda, eu vou comparar meu filho com ele mesmo. Né? O que meu filho faz hoje, dia 18 de março, que ele não fazia ontem, que ele não fazia mês atrás, que ele não fazia antes de ontem, que sacadas que eles têm. Né? Às vezes a gente vê as crianças tendo umas sacadas, faz algumas coisas com uma rapidez muito maior que a nossa.
quando a gente não se dá conta, ele está observando o que a gente está fazendo, né? Ele vai sair copiando o que a gente está fazendo e copiando, inclusive, coisas que a gente não queria que ele copiasse. Então, assim, eles são muito rápidos nesse sentido, né? Então, mais rápidos do que a gente às vezes imagina que eles sejam. Eles estão aprendendo o tempo todo. Por menos que eu acho que ligado ele esteja. Ah, não, ele está no mundo dele, né? Ele tem lá um diagnóstico, ele está no mundo dele. Tá bom, vai nessa. Né? Ele pode estar muito tempo no mundo dele, de vez em quando desligar do mundo dele e olhar o seu. E aí ele pode aprender coisas que você não queria que ele aprendesse. Na verdade, né? Não só o mundo dele, olhar o mundo em volta. Sim, olhar o mundo em volta. O que, que tem de acessível nesse mundo em volta, para que ele possa, inclusive, ter, né, acesso e aprender com os momentos que ele sai do mundo dele, ele poder estar no mundo das pessoas que convivem com ele, né? Como é que mundo é esse que está ao redor dele? Então a gente prestar atenção nesse mundo que está ao redor dele, para ele não também ficar, né, por conta própria ou sem que a gente possa estimular de outras maneiras. Então a gente pensar nessa questão de não se cobrar, não se exigir, mas ao mesmo tempo que não se cobrar e não se exigir. Sim, não se culpar, não se cobrar, não se exigir, não se culpar, também não entrar no outro lado. Então, a gente pensa que a gente, né, qualquer tipo dos opostos nesse caso, né, ausência de cobrança, cobrança total, ausência de culpa, muita culpa, não vão ser produtivos, né? Ansiedade, nossa, agora eu vou ter que fazer. Não, vai com calma, né? Porque é possível de ser feito, né? Dá para fazer alguma coisa antes do banho, depois do banho, quando a criança está mais calma, né? As mães, os pais, quem convive com a criança, vão saber qual é a rotina da criança. Tem algum dia, algum horário que ela está mais calma, né? Naquele dia ela está mais calma. Ah, é depois do almoço, depois da soneca da tarde. Ah, beleza. Então aí a gente dá para interagir naquele momento? Dá? Não, não dá. Ah, eu consigo. Eu falava aqui em casa hoje, agora há pouco, eu falo assim: ah, você vai conseguir ver minha lição? A pergunta que eu escutei é essa. Vou, entre um atendimento ou outro, eu vou ver a sua lição. Fica sossegada, não deixa de fazer, porque eu vou ver. Então, assim, eu não vou ver meia hora de lição, né? Não vou, não vai dar para ver meia hora de lição. A pessoa está sabendo já. Mas se a lição estiver feita, eu consigo ver. Agora, se a lição não estiver feita, eu não vou conseguir ver. Então, assim, o que é possível de ser feito? Né? Ou vai ficar para mais tarde. Ah, não, mais tarde eu vejo tudo de uma vez. Então, como é que a gente pode encaixar essa interação naquilo que é possível, sem que a gente se exija demais? Senão, eu vou ficar sobrecarregada, estressada, nervosa, ansiosa, e aí que eu não vou conseguir mesmo. Nada. Aí aquela frase, eu não consigo, aí você não vai conseguir, é nada. Nem a estimulação considerada vai, entre aspas, normal, nem a estimulação talvez mais específica que o filho precise. Então, a gente precisa se livrar dessa ideia de que eu não consigo, você consegue sim. E qualquer coisa que você conseguir já é melhor do que nada. Já está sendo feito. Né? Não é o perfeito. Porque o perfeito nem os profissionais vão conseguir. Tá? Então, nem eles. Né? Porque perfeição não existe em lugar nenhum. Nem nas clínicas, muito menos na casa da gente. A gente já parte dessa ideia de que isso vai estar acontecendo. Né? Então, felizmente ou infelizmente, a gente abre, né, os profissionais agora vão estar entrando na casa de vocês e não gessem, né? Não foi opção deles. Ah, minha casa tem que estar arrumada porque vai ter sessão online, alguma coisa assim. Não, ninguém tá ali para reparar o que vai estar, como é que vai estar a sua casa. Né? Tem que limpar a casa, tem que fazer. Não, né? Não é essa a ideia. Um exemplo que eu uso, um exemplo que eu uso diante dessa ideia, né, de a gente vai reparar a casa, ver se a casa tá limpa ou não, é assim, a mesma coisa se chegar de pijama no hospital. O médico não vai ver que você chegou de pijama no hospital. Entendeu? Você foi lá para ser atendido porque você precisa ser atendido. Ele não tá lá para olhar que você foi de pijama. E você vai chegar lá. Não é? Não, e primeiro tem pijamas que nem parecem pijamas. E depois tem uns pijamas que são super bonitinhos, super fofinhos. E tem aqueles que não são. E ele tá lá para essa função. Né? Então, assim, o médico, nem você falou, a gente não tá lá para entrando na casa das pessoas que obrigada pela abertura, estão abrindo as casas pra gente, mas eu não tô lá para reparar se a parede está pintada ou não está pintada, a casa está limpa ou não está limpa, né? Não vou reparar, porque também não vou nem ajudar a arrumar a casa, não vou ajudar a limpar, a arrumar a cozinha. Não me cabe, né? Não me cabe. Não me cabe isso. Esse tipo de observação não me cabe. Eu tô lá para amparar, eu tô lá para ajudar, eu tô lá para orientar, eu tô lá para acolher. Isso sim, enquanto profissional, cabe a gente fazer da melhor forma possível. O que não cabe fazer, e aí... sempre deveria fazer. Sim, sempre deveria fazer, não importando
né? Se está entrando na casa das famílias ou se as famílias estão chegando até nós, onde a gente trabalha, né? A gente não Exato. vai estar olhando para isso, né? A gente vai estar olhando para para aquela pessoa que está na frente da gente com a qual a gente vai trabalhar. Quais são as condições que elas têm para fazer aquilo que a gente está propondo que seja feito. Então, tanto os profissionais e os pais podem ficar sossegados. Não vão ter ideias mirabolantes daquilo que possa ser feito, mas garanto que muitas vezes a gente não tem palito de fósforo, porque o fogão acende automático. Ah, mas tem palito de dente? Ah, tem. Né? Às vezes, vamos pedir de antemão, não tem, dá para providenciar, né? Vamos fazer alguma atividade específica. Então, os profissionais vão ter esse cuidado, né? De na hora de orientar, olhar o que tem de acesso, né? Ver o que está disponível. A mãe, o pai, quem quer que for, vai estar mostrando, ó, tem esse brinquedo X, tem aquilo lá, tem essa caixa, não tem, né? Ah, e se tiver, sei lá, uma caixa de sapato? Ah, tem, né? Tô inventando coisa aqui agora, rolinho de papel higiênico, todo mundo joga fora, né? Guarda em vez de jogar fora, né? Vira sucata. Aqui, de vez em quando, eu tenho quase que esconder o lixo reciclável, porque o povo quer fazer brinquedo de sucata, né? Então, é uma coisa que não é uma instrução dada por mim, mas a gente pode aproveitar, né? É o que Material temos reciclável e vamos vira uma. trabalhar. Sim, sim. É que a gente Joia. está sendo falado aqui agora, né? Então, assim, Uhum. inconscientemente exigimos perfeccionismo, ideia imposta pela sociedade, que, sim, a gente tem essa ideia imposta pela sociedade quando que a gente alimenta essa ideia do perfeccionismo. E quando a gente fica culpado quando esse perfeccionismo não é atingido. E ele não vai ser atingido, pode ficar sossegado quanto a isso. Seja na pandemia e mesmo fora dela. Na pandemia, muito menos. Fora, né, também não vai porque não é possível de ser atingido, né? Então, Perfeito. acho que, resumindo, era isso que eu tinha para colocar para vocês, né? Se deixa a gente ficar falando aqui mais um tempão, Ah, a mas é gente isso. vai longe, Precisando, sim, tem muita coisa. precisando, conte comigo, né? Então, que nem a Lei falou, tenho o contato aqui do próprio Instagram, né? E a gente vê o que pode ser feito nesse auxílio Pode para ajudar. vocês nesse momento assim, tá bom? Obrigada pelo Exatamente. convite, por esse bate-papo da tarde e sucesso nessas estimulações, nessas interações, né? Quanto mais puder acontecer, melhor. Obrigada, Angélica. A gente está super agradecida por você ter participado conosco aqui, ter aceitado esse convite, tá? Foi o que eu falei, tem mães do Brasil inteiro aqui, muitas mães, tanto da Clínica Esfera como não, podem procurar a Angélica, podem nos procurar, mesmo online, para quem não é de São Paulo, né? Para quem está longe, pode nos procurar online, para a gente apoiar da melhor forma que temos e podemos nesse momento, né? Nós estamos Uhum. aqui para isso, nós somos profissionais da saúde, a gente tem que vencer essa pandemia e tem que vencer todos os obstáculos que essa pandemia está colocando para todas nós, independente de típicos, atípicos, enfim, né? Foi o grande objetivo. Eu nunca tinha feito uma live, todo mundo sabe, aqui foi a primeira, porque eu senti muita necessidade de fazer isso para ajudar da melhor forma possível, né? E estamos aqui. Sintam-se à vontade. Pode deixar pergunta aqui no Instagram se não conseguir ligar, ou falar, ou marcar, que a gente vai tentar responder e ajudar de toda forma possível. Nossos especialistas também, tanto nossos como da Angélica, estão online aí, podem chamar, podem deixar a sua questão, que eu tenho certeza que todo mundo está aqui para abraçar e ajudar. Beleza. Certo? Meu muito obrigado para todos que tiveram presente, tá? Nós estamos muito felizes aqui com vocês e estamos sempre juntos, certo? Tchau, pessoal. Tchau, Angélica. Muito Tchau. obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Até a Vai próxima. ficar salvo aqui, pessoal. Vai ficar salvo nas nossas redes sociais, tá? Os contatos de todo mundo tá aqui também. Podem nos procurar aí que vocês nos encontram. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.